diferencia um ser humano do outro é a sua memória. Próximo, por favor. E a interação ambiental, né? Toda a interação com o meio ambiente se dá no cérebro. O sistema glutamato, o glutamato é um neurotransmissor essencial para isso. Então você vê que o glutamato não é qualquer porcaria no cérebro, é tudo. É uma atividade cerebral que não depende não só do glutamato, tem outros neurotransmissores um pouco mais famosos na mídia, como serotonina, dopamina, envolvidos na coisa do prazer e assim por diante. Mas o glutamato, próximo, por favor. Acontece que, com frequência, essa célula que capta glutamato tem um problema e não capta. E o que é que acontece? Começa a acumular glutamato aqui. E como diz a música, a mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra. O glutamato, que é a coisa mais importante para a vida da célula, acaba sendo uma molécula que mata a célula. E tanto o tubo, estou usando o tubo, você me desculpe, tá? Mas não deixa de ser um tubo, tá? Acaba matando essas células. E esse tipo de problema, então, o cérebro constantemente, o glutamato está tendo um tônus fisiológico essencial para a vida, e com o passar do tempo vai tendo um tônus patológico. E esse desequilíbrio é fundamental para doenças que não são pouca coisa. O derrame cerebral, o acidente vascular cerebral, que é o stroke, seguinte. Para a isquemia cerebral, assim, quando tem insuficiência cardíaca, perfume um pouco cérebro, quando tu te afoga, intoxicação com gás, não sei o quê. Um traumatismo cerebral, que é um problema cada vez mais sério com a vida urbana, basta ver os motoqueiros de Porto Alegre, né? Não precisa ir muito longe. E basta ver as estatísticas dos acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. Não estou inventando, não estou trazendo uma estatística de Tóquio ou de Addis Abeba. Estou falando aqui na nossa vida para a praia, quantas milhares de pessoas morrem numa década com acidente, muito por causa do traumatismo cerebral. E doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerose lateral múltipla, demência associada à AIDS, por favor, convulsões, incluindo aqui também epilepsia, e intoxicação com poluentes. Então vocês veem que a quase totalidade das doenças cerebrais, faltou colocar aqui as doenças psiquiátricas, envolvem uma alteração do nível de glutamato fora da célula, cutucando a célula. A liberação pode ser até igual, mas a captação é que fica diminuída, certo? Bom, em função dessas doenças se procurou muito, né, usar remédios que fossem capazes de bloquear a interação do glutamato com essas células. O problema é que os receptores através dos quais o glutamato mata são os mesmos receptores através dos quais o glutamato salva. É uma questão de intensidade, certo? Por isso, por favor, mestre, por isso foi observado um fracasso terapêutico total com o uso de inibidores do glutamato em pacientes com traumatismo cerebral e convulsões. Ou seja, a ideia de bloquear a ação do glutamato para bloquear a ação tóxica dele acabou bloqueando também a ação fisiológica do glutamato. A gente não morria por excesso de glutamato, mas morria por falta de glutamato. É como uma pessoa morrer afogada em 2 metros de água ou 20 metros de água. Bom, morreu só com 2 metros, não, tanto faz. Os outros 18 metros não fez diferença. Então, em função disso, e essas são 2 revisões importantes, se buscou perspectivas terapêuticas, não bloqueando a interação do glutamato com o seu receptor, mas desbloqueando a célula que não consegue captar o glutamato. Deu para compreender o raciocínio? Isso é uma coisa que não é uma coisa aqui em Porto Alegre, isso é uma busca geral na comunidade neuroquímica internacional. Esses estudos bloqueando, fora um tipo de fármaco que está um pouco aí, que é a diamantina, o resto fracassou. Então está se buscando agora coisas que abrem o canal, que removem o excesso de glutamato, baixando do nível tóxico para o nível fisiológico, para tu poder ter menos doença cerebral. Essa é um pouco a estratégia. Bom, então, o que tem mostrado a literatura? Os transportadores do glutamato são o alvo da doença cerebral, ou seja, o glutamato é liberto. Tá. Seguinte. Modelos com ratos significa que se tu bloqueia mais o transportador glutamatérgico, a doença aumenta, se tu consegue desbloquear, a doença diminui. E com isso a gente pode levar
a abordagem neuroprotetora estimulando essa captação. Bom, aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, o nosso grupo na URGS, um grupo em Santa Maria, na FURG e na Unipampa, em Uruguaiana, estão trabalhando para tentar fazer uma abordagem em cima de, primeiro, tentar estimular a captação de glutamato, baixar para níveis fisiológicos e tentar elaborar uma intervenção a nível social para sensibilizar setores da comunidade para doenças cerebrais. Bom, então, pesquisa básica em saúde, difusão e educação no tema doenças cerebrais em escolas públicas e formação de recursos humanos. Certo? Então, basicamente nós localizamos uma molécula no cérebro que é capaz de bloquear a ação tóxica do glutamato exatamente por estimular a captação do glutamato, essa que eu falei para vocês, com roedores, ratos, camundongos. Tá? Isso aqui é um gráfico que mostra que quanto mais guanosina tu dá, que é essa molécula também, que está o glutamato e a guanosina no cérebro. Então, dá mais guanosina para o rato, a prevenção de convulsão protege 80% de convulsões causadas por excesso de glutamato. E ao mesmo tempo, a mesma guanosina aumenta a captação de glutamato por aquela célula que está não funcionando. Essas duas coisas associadas levam a que a guanosina tenha efeito anticonvulsivante, causado por glutamato, protege da isquemia cerebral de danos causados pelo glutamato e, ao mesmo tempo, estimula a captação do glutamato, baixando os níveis abaixo da neurotoxicidade. Assim, a guanosina é promissora, estratégia de proteção e prevenção de doenças cerebrais, e eu tentei botar aqui para o nosso grupo, dos últimos 10, 15 anos, publicou 61 artigos científicos de circulação internacional, propondo uma perspectiva terapêutica promissora para doenças cerebrais, uma droga que remove o glutamato da fenda, portanto, baixa do nível tóxico, mas não baixa do nível fisiológico. Certo? E com relação à educação e difusão, a gente vai nas escolas públicas, do ensino básico, para valorizar na gurizada, de 6 a 18 anos, hábitos de vida meio óbvios: não fumar, não ser sedentário, evitar a obesidade, evitar drogas, que são coisas, não é nada do ponto de vista ético, são coisas que previnem doença cerebral. E ao mesmo tempo formar recursos humanos habilitados para a pesquisa transnacional em neurociência. Nós temos assim, nós trabalhamos com alunos do ensino básico, alunos de graduação, mestrando, doutorando, pós-doutorando e profissionais nas áreas da saúde e biomédica, capaz de ir na escola, sensibilizar a gurizada, fazer experiência na bancada e trabalhar com pacientes ambulatórios, no hospital de clínicas, e agora queremos nos aproximar cada vez mais do Instituto do Cérebro. Aqui basicamente eu mostrei para vocês, embora tenha sido o meu nome, o nosso grupo inteiro publicou mais ou menos 400 artigos nessa área, daí botei as citações, eu ponho aqui a soma das citações para mostrar o quanto a comunidade científica internacional é capaz de valorizar uma pesquisa de alto nível feita aqui em Porto Alegre, e é a razão pela qual eu fui convidado para contar para vocês que aqui na URGS a gente faz um trabalho de altíssimo gabarito, independente de ser meu, ou quem sabe, apesar de ser meu, é de alto gabarito, tá? Com isso, a gente trabalha com a Rede Nacional de Educação e Ciência. Nós criamos um programa de pós-graduação em Educação e Ciência e temos um INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que agora sim é a menina dos olhos aí na coisa, em que a gente tem um INCT em neurociência, que nós gastamos boa fonte do nosso recurso, trabalhando com pesquisa básica, formando pessoas, indo na escola para tentar sensibilizar o ambiente escolar, da escola básica, para prevenir doenças cerebrais. Com isso, finalmente, a gente tem pesquisa básica em saúde, forma recursos humanos, divulga e educa em neurociência nas escolas e faz a cientiometria, que é uma avaliação da nossa produção científica para ter garantia que não estamos picareteando. Ok, eu acho que é isso aí que eu queria contar para vocês. Muito obrigado. Viu?